somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai querido, por mais uma vez o Senhor nos permitir de estar aqui em Igarapé, onde nós nos reunimos, ó Pai, para adorar o Senhor, para ouvir a Tua santa palavra. Abençoe nossos irmãos, abençoe a cada um que aqui está com o propósito de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de ser alimentados pela palavra do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos que aceitaram a mensagem. Abençoe os irmãos que pediram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as pessoas que estão vindo para a mensagem, Senhor Deus, que estão pedindo, Senhor Deus, o seu batismo e crendo na palavra da hora. Nós somos gratos pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoa os irmãos ali de Citrolândia, os irmãos de Sarzedo, de Vespasiano, aqui de Igarapé, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai. Ó Deus, ajuda cada um, confirma a Tua presença no coração de cada irmão, e que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos entendimentos, o entendimento daqueles que vão ouvir a mensagem pela rádio, pela internet, seja onde for, que o Senhor possa abrir também o entendimento de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Isaías, capítulo 35. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre profanação. Profanação. Nós vamos falar sobre esta palavra, né? Profanação. O que significa? Que tipo de pessoa é achado como profano, profana? Aonde o lugar está sendo profanado? Quais são os lugares que estão sendo profanados? Isaías 35, versículo 8, nós vamos ler. Onde Isaías diz o seguinte: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui está, Senhor Deus, a Tua palavra. Nós sabemos que Tua palavra é viva e eficaz. Nós sabemos que ela é uma espada cortante, que discerne as intenções do Espírito, que divide nossas corpos, juntas e medulas, e faz penetração profunda na nossa alma, e conhece os pensamentos dos corações. Deus, tem misericórdia de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos aqui nas Escrituras o grande profeta, um dos profetas maiores da Bíblia, Isaías, falando da grandeza e a glória do reino do Messias. Falando do seu trajeto e também falando de como
os filhos e as filhas de Deus deveriam andar neste caminho. Nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, disse Jesus, ao Pai, senão por mim. Ele estava falando que o próprio caminho que Deus queria que o mundo entendesse estava em Jesus Cristo. Porque ninguém poderia vir ao Pai. Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, ele disse, ninguém vem. Não ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele sendo o caminho, nós sabemos que a palavra de Deus diz que a palavra ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos, ela é apta para discernir os motivos e objetivos. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus também, ela é lâmpada. A palavra de Deus, ela é pura, porque se tratando da palavra de Deus, estamos tratando do próprio Deus. Amém. E o próprio Deus é santo, ele é Espírito, e ele é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nesse alto caminho pelas quais o homem deveria passar, porque Jesus é a porta. E ninguém pode entrar por esse caminho se não passar pela porta que é Jesus. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Amém, irmãos? Amém. E para poder passar nessa porta, sendo ele o caminho, então esse caminho é um caminho santo. Amém, irmãos? Amém. Haverá um alto caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. O imundo. Mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Muito bem, irmãos. Nós estamos vivendo numa era de uma total apostasia. Isso quer dizer que nós vivemos numa era de uma total perca de identificação. Hoje nós vemos que as pessoas se identificam muito com muitas coisas, mas não se identificam, na verdade, com Cristo. E Cristo é a palavra. Tem gente que se identifica com um ator de novela, tem gente que se identifica com um ator de filme, tem gente que se identifica com uma pessoa importante, tem gente que se identifica com um cantor, tem gente que se identifica com igrejas, se identifica com denominação, com credos, mas por causa da apostasia, por causa da perca de identidade, por causa dos valores primórdios e dos princípios cristãos que não estão sendo valorizados nesses dias modernos que nós estamos vivendo, as pessoas não estão querendo se identificar com Cristo, e Cristo é a palavra. Amém. Nós vivemos numa era de total abandono. Nós vivemos numa era de total profanação. E é exatamente isto que nós queremos falar, porque a profanação que existem hoje tem a ver com a apostasia nesse tempo do fim. O que é apostasia? O que é um apóstata? O que é apostatar? A apostasia que a Bíblia diz nesses últimos dias que viria, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, é uma perca de valores, uma queda brusca das pessoas que se dizem cristãs, uma queda de pudor, uma queda de modéstia, uma queda de todo o conceito bíblico da Bíblia, onde as pessoas elas estão se afastando cada vez mais de Deus
ir aproximando mais do diabo, se misturando, porque a apostasia nesse último dia é uma mistura entre o santo e o imundo. E quando existe uma mistura entre o santo e o que é imundo, aí nós temos a palavra profano. Quando as pessoas se misturam o santo com o imundo, aí temos a profanação. Nós temos hoje, por exemplo, uma queda, uma perca de valores, onde os princípios não são vistos pela palavra, onde nós vemos que a Bíblia é deixada de lado porque ela não é consultada. Nós vemos que as pessoas valorizam mais o conhecimento humano, tecnológico, teológico, religioso, do que a palavra de Deus. E, no entanto, eles pensam que pode misturar as coisas que existem no mundo para misturar com as coisas de Deus. E nós não podemos misturar o que é imundo com o que é santo, porque quando isso se junta, dá profano. Existe a profanação. Então a profanação é a mistura entre uma coisa santa e uma coisa imunda. Em outras palavras, quando isso se mistura, aí há uma profanação. Aí se distingue o profano. Aí está o profanador, a profanadora. Porque não se separa completamente para Deus, mas ainda fica amando as coisas que é do mundo, não sabe separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Pensam que só entregando seus corações para Jesus, pensam que entregando somente seu coração para Jesus e misturando sua vida, seu corpo, seu dia a dia, as coisas que vê, as coisas que escuta, os lugares que vai, pensam que só servindo a Deus numa igreja, seja ela pentecostal, ortodoxa, seja ela o que for, pensando que está servindo a Deus, misturado com as coisas do mundo, isto dá uma profanação. Porque se naquele tempo o templo representava um lugar santo e Deus não aceitava que o lugar santo deveria ser profanado, a profanação era coisa imunda. A profanação é uma mistura entre o santo e o mundo. Quando a coisa santa e imunda se mistura, ali existe uma profanação. E Deus não aceitava que nenhuma coisa profana pudesse ser colocada dentro do santuário. Porém, nesse tempo presente, o templo de Deus, a casa de Deus, sacerdócio real, é o nosso corpo, amém, irmãos? Amém. Nós somos templo de Deus, morada de Deus, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então você observa que Paulo escreveu a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, dizendo que Deus conhece os que são seus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Deus conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Em outras palavras, todo aquele que faz menção do nome de Jesus, todo aquele que faz menção do nome de Deus, todo aquele que faz menção do nome do Senhor Jesus Cristo, seja ele chamado na oração, seja ele chamado na hora do almoço, seja ele chamado na hora do café, seja ele chamado na hora da janta, seja ele chamado na hora de dormir, todo aquele que profere o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade, porque ele é santo. Amém, irmãos? Amém. Ele é santo. Então você observa que existe hoje em dia uma mistura de coisas santas com o imundo. Nós podemos observar que isto está em todas as categorias. Está entre ministros, está entre cantores evangélicos que se chamam gospels, está entre igrejas que se dizem pentecostais, está entre o povo que se diz crer na mensagem. Existe uma profanação em
vários lugares, porque as pessoas não têm tido o Espírito Santo para poder ser separados e saber que Deus quer uma separação total da incredulidade. Amém. Nós vivemos num tempo de uma total apostasia, um total abandono. E quando Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, ele disse: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém. E ele diz mais: mas isto não pode ocorrer sem que antes aconteça a apostasia. O que é apostasia? Algumas pessoas e igrejas apostatarão, algumas da fé, cairão da graça, se escorregarão e entrarão direto para as coisas do mundo, e Satanás será a sua liderança. Nós encontramos que o mundo já está no maligno, mas nós também movemos o mundo arrastando para dentro de igrejas, arrastando para dentro das almas das pessoas. No entanto, nós vemos uma mistura, porque nós vemos que as pessoas hoje em dia não separam o que é santo e o que é imundo. Querem viver as duas coisas ao mesmo tempo. Querem participar das coisas santas, querem cantar, querem pregar, querem fazer tudo, mas não querem se desvaziar das coisas do mundo. Querem se misturar ao mesmo tempo entre as coisas santas e as coisas imundas. E quando se mistura, aí tem o profano, aí tem a profanação, aí tem aquela coisa profana que Deus não agrada, que Deus vomita. É por isso que esta era é uma era morna, uma era em que a mornidão das igrejas, do povo em si, não tem se destacado na presença de Deus por causa das coisas que eles estão fazendo. Hoje as pessoas perderam o senso comum das coisas, porque nós entendemos que quem nos chamou, quem chama nós não é um bispo, quem chama nós não é um pastor, quem chama nós não é um evangelista. Deus usa esses ministérios para poder trazer uma mensagem, mas quem nos chama é Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, observe para vocês verem, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Amém, irmãos? Amém. Aquele que nos chamou é santo. Glória a Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu também sou santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vejam bem. Então você observa bem que Deus, Ele está tratando conosco para nos separar de toda a incredulidade. Amém. Porque nós observamos que nós vivemos numa era em que as pessoas não sabem tratar esta palavra que se chama incredulidade. Muitas vezes o profeta foi indagado por falar que incredulidade não era beber, não era fumar, não era jogar, não era adulterar. E um dia, quando o irmão Branham estava pregando, ele falou isso: que incredulidade não é fumar, beber, jogar e adulterar. E então a irmãzinha se levantou no meio da reunião e disse: ué, então o que é pecado então? Aí o irmão Branham disse: pecado é incredulidade. Fumar, beber, jogar, prostituir, adulterar são atributos do pecado. As pessoas fazem isto porque não crê. As pessoas fazem isto porque não crê.
Não importa se ela está na igreja ortodoxa, não importa se ela está na igreja pentecostal, não importa se ela está na igreja da mensagem, se continua a fazer estas coisas é porque ele é um incrédulo. Não importa o quanto de informação ele tenha, não importa o quanto de curso bíblico ele tenha, não importa o quanto de placa comemorativa ele tenha, não importa a igreja que ele vai, se ele ainda continua a fazer essas coisas, não discernindo o que é santo, o que é imundo, mas se ele junta as coisas santas, se de dia ele está bebendo, fumando, mentindo, se de dia está fazendo negócios ilícitos, se de dia está falando mentira, se ele está caluniando, e de noite ele pega a Bíblia e vai na igreja e canta no coral e prega e louva a Deus, ele mistura a coisa santa com o que é imundo e ele então se torna profano. Porque o que é uma coisa profana? Uma coisa profana é uma mistura entre o santo e o imundo. E quando essas duas coisas se juntam, aí está a profanação. Nós entendemos que o Espírito Santo está habitando no corpo. E nós entendemos que Deus não permitia que o seu santuário, que era lá atrás, através do templo, não permitia que profanação nenhuma pudesse ser achada no templo. Profanação nenhuma deveria ser achada. Mas nós entendemos que Deus então está trabalhando na dispensação do Filho de Deus, batizando com o Espírito Santo, porque ele achou morada e fazendo do nosso corpo um templo. Amém, irmãos? Amém. Ele disse que o nosso corpo é o templo de Deus. Amém, irmãos? Amém. É nesse templo que ele deve ser adorado, é nesse templo que ele deve ser respeitado, é nesse templo que deve ter temor de Deus, é nesse templo pela qual o Espírito Santo vive, é pelas quais esses olhos devem ser os mesmos olhos de Jesus, esses ouvidos devem ser o mesmo ouvido de Jesus, esses mesmos pés devem ser pés que caminham da mesma forma que Jesus caminhou, porque Deus está habitando em nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você observa que em 2 Pedro, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 6, melhor dizendo, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, está escrito assim, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim. Observe. Vamos pegar o versículo... Vamos pegar o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Amém, irmãos? Amém. Glória Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Amém. Glória No versículo 17 diz, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e então eu vos recebereis. Oh, meu Deus! Amém. Tem tantas igrejas com nome de fachadas de igreja de Cristo, de igreja pentecostal, de igreja renovada, e nós vemos que as pessoas que ali se associam estão todos enamorados com as coisas do mundo. Vocês observem que as pessoas estão mais misturadas com as coisas do mundo. Ali as mulheres cortam seus cabelos, ali elas
contam piadinhas, ali eles estão de dia assistindo novelas pornográficas, os homens estão ali bebendo socialmente, vendo jogos de futebol, e então por aí, e depois então quando isso tudo acaba, eles então vão para as igrejas e vão adorar a Deus, muda, eles têm suas roupas para vestir durante o dia e roupas para poder ir na igreja, eles se comportam de dia de uma maneira e se comportam de noite nas igrejas de outra maneira. Eles têm uma mistura entre o imundo e o santo. E quando eles misturam entre o santo e o imundo, eles se tornam profanos, eles profanam o lugar onde eles vão, eles profanam o lugar onde eles estão. E no entanto a Bíblia diz, aquele que profere ou leva o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. O que é ser profano é aquele que leva uma vida profana. O que é profanação é aqueles que profanam. É a mistura entre o santo e o imundo. E quando eles misturam essas coisas, ali existe uma profanação. Oh, irmãos, observe bem para vocês verem. Nós pegamos as pessoas, por exemplo, os cantores evangélicos, os cantores gospels, por exemplo, quando vão cantar, cantam igual um canarinho americano e cantam letras maravilhosas, letras bonitas e assim por diante, ritmos até bonitos, em outras palavras, cantam hinos e tem letras maravilhosas que falam do Senhor, que falam da salvação, que falam da libertação, que falam do céu, que falam das maravilhas de Deus, mas eles mesmos falando de Deus, eles vivem vidas contrárias ao que estão falando. As mulheres estão cantando de brincos nas orelhas, de calça esporte, boca misturada com rebocada com batom e outras coisas mais, cabelo igual o homem. Então eles estão falando de coisas santas, mas misturado com coisas imundas. E quando eles misturam o imundo com o santo, ali está a profanação. São profanos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vivemos numa era de total decadência. Decadência espiritual. As pessoas estão cegas e não é à toa que nós vivemos nesta era cega, conforme Apocalipse 3, versículo 14 a seguir. O diagnóstico de Deus para esta era é que ela viveria num estado de demência, nas quais não saberia que estaria nua, cega, miserável, pobre, desgraçado. E ainda a Bíblia diz, e não sabes que é um cego, pobre, miserável, nu, não sabe, porque andando e fazendo isso sem saber, estão fazendo sem saber, porque não sabe. Há uma demência espiritual, existe uma amnésia espiritual nas pessoas, mas na verdade a condição da era de Laodiceia tem que chegar a um ponto em que as pessoas que estão levando o nome da santidade do nosso Deus, eles têm que fazer isto porque a ira de Deus tem que completar a sua taça para ser derramada nas pessoas que impiamente cometeram torpezas com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que Paulo disse para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 3. Paulo disse, Timóteo, chegaria um tempo, Timóteo, em que as pessoas não saberiam mais o que era de Deus e o que não é. Chegaria um tempo, Timóteo, que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Paulo chegou a dizer que eles iam não suportar a sã doutrina, e por não suportar, ficar com o que Deus disse para poder se firmar, e não suportar o que Deus disse para poder obedecer, eles então arranjariam um meio de escapar dos interesses de Deus, arranjariam um meio de escapar dos conselhos de Deus, arranjariam um meio de escapar dos mandamentos de Deus. O que eles iriam fazer? Arranjariam para si doutores,
pregadores, conforme suas próprias concupiscências, e darão para suas vidas, e darão para suas almas o prazer de viver em decadência, e darão ouvidos a esses tipos de ministros. Nós encontramos que esta é uma farsa do diabo, porque nós estamos vivendo numa era, irmãos, vamos prestar atenção, nós vivemos numa era onde Satanás tem pulverizado na mente das pessoas a seguinte frase: Deus é tão bom que Ele não vai de forma alguma pedir em conta as coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós fazemos. Deus é tão bom que Ele não vai se importar com a roupa, Ele não vai se importar com o corte de cabelo, Ele não vai se importar com isso e com aquilo outro. As pessoas estão sendo pulverizadas na mente a entender que essas coisas vão passar por alto e que Deus nesse tempo é tão misericordioso que passa por cima disto. Não, pelo contrário, Deus é santo, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Ele é santo, e se é santo aquele que nos chamou, Ele também quer que nós sejamos santos, amém, irmãos? Amém. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Será que existe uma mistura entre o imundo e o santo, entre o povo da mensagem? Será que existe uma mistura entre o santo e o imundo, entre o povo da mensagem, pelas quais eles profanam o nome do Senhor? Profanam o nome de Cristo? Será que tem crentes, irmãos, da mensagem, que está profanando o seu santuário? Oh, eu ainda creio que existe crentes que estão separados. Amém, irmãos? Amém. Eu ainda creio que existe crentes que, por mais difícil que seja, pode receber toda a taxação de ser antiquado, que ser um velho atrasado, uma velha atrasada. Eu ainda creio que existe cristãos que se param por essa palavra e não importa o tanto de conceitos que o mundo possa pensar dele, porque ele não está olhando para algum prêmio de injustiça, ele está olhando para o prêmio que Deus tem para ele. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Ah, sim. E nós temos uma mistura entre o santo e o profano. Oh, sim, pessoas com vidas misturadas, pessoas que estão comprometidas com o outro lado. Sim, tem irmãos, tem irmãs, tem pessoas boas, ótimos homens, ótimas mulheres, mas Satanás tem enganado muitos com sua astúcia. Porque então pegam certas palavras que o profeta disse, por exemplo, nós não vamos ser extremistas ao ponto, nós não vamos ser legalistas ao ponto, nós não queremos ser legalistas nisto, nós não queremos ser liberalista nisto, nós não queremos ser extremista naquilo, nós não queremos ser legalista naquilo. Olha, existe um centro para isso, existe um centro para aquilo, pois Satanás está apoderando destas palavras, dessas expressões, dessas propriedades, para fazer com que sorrateiramente Satanás é introduzido entre o povo para disfarçar de que existe um centro para tudo, para poder profanar o santuário. Nós entendemos uma coisa: pecado ontem é pecado hoje, mas santo ontem é santo hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. No livro de Ezequiel, nós vemos o profeta Ezequiel no capítulo 39, versículo 7, dizendo o seguinte. Ezequiel, capítulo 39, versículo 7, diz o seguinte. Glória a Deus. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. O nome dele é santo, amém, irmãos? O nome dele é santo. Olha, irmãos, tem gente que nem sabe o que significa isso. Que o nome dele é santo. Tem pessoas que nem sabem o que é isso. Nem sabe. O nome dele é santo.
Aí vem Paulo e diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,19, aquele que profere o nome de Cristo aparta a iniquidade, porque o nome dele é santo. Amém, irmãos? Amém. Ele é santo. Amém, irmãos? Amém. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os irmãos estão entendendo? Oh, irmãos, nós vemos a apostasia em nossos dias. O que me dá tristeza no coração é os assim chamados evangélicos, os assim chamados pentecostais, com bíblias debaixo do braço, igrejas abarrotadas, cheias. E então vocês veem as pessoas cantando bonito, adorando bonito e aquela coisa toda, um grande tempo ali, mas ali, só fica naquele local, só fica ali, depois que terminam suas adorações, depois que terminam seus cultos maravilhosos, depois que terminam seus cânticos, depois que termina a apresentação do grande pregador da região, eles voltam para suas casas, voltam para os seus trabalhos, e então voltam para suas casas, vão assistir novela, vão para suas casas, vão assistir filmes pornográficos, vão para suas casas, vão beber socialmente, vão para suas casas contar piadinhas, vão para suas casas xeretar as coisas, mexeriqueiros, vão para suas casas caluniando, falando mal um do outro e assim por diante. Mulheres então saem dos seus vestidos longos e entram em calças compridas. Homens saem dos seus sociais, das suas roupas sociais e entram em calções e ficam pelados no meio da rua e dizem: eu sou crente da igreja tal, eu sou denominacional da igreja tal. Profanos, profanação! São profanos! Da mesma forma é o que está conduzindo muitas pessoas na mensagem. Aí vem o profeta na mensagem, era de Éfeso. Toda vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e o povo obtém sua liberdade, logo depois de um tempo eles voltam e ficam da mesma coisa e se emaranham de novo nas mesmas condições de onde saíram. Que a graça de Deus não permita que isso aconteça conosco. Amém, irmãos? Amém. Que a graça de Deus não permita que nós afrouxamos a cerca. Que a graça de Deus possa colocar no nosso coração o estandarte da justiça e que possamos almejar essa palavra. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Observe na mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 90. O irmão Brana diz, Apocalipse 12, aquela meretriz teve muitas filhas. Estas filhas são iguais à mãe. Ele está falando aqui da primeira igreja que se denominou no 4º século, que é a igreja católica, e que gerou filhas igual à mãe, que são as protestantes, as denominações. Lançam a um lado a palavra, negam a obra do Espírito de Deus, subjugam ao laico e asseguram que é impossível que o laico adore a Deus a menos que venham através deles ou através de seu plano, que nada mais é do que modelo de incredulidade do próprio Satanás. Veja, onde pois estamos espiritualmente? Estamos num deserto escuro. Quão longe temos vagado da primeira igreja? Qual denominação se aproxima da primeira igreja? Qual denominação se aproxima da que foi a igreja de Pentecostes? Qual é a denominação que se aproxima do verdadeiro ensinamento de Paulo? Qual é o ministério que se aproxima do ministério de Paulo? Qual é o ministério que vai se aproximar dos ensinamentos de Paulo? Quando ele ensina os jovens, quando ele ensina os jovens, quando ele declara aos ministros que devem ser pastores, como eles devem ser posicionados, como ele diz para as mulheres para ficarem caladas nas igrejas, porque não lhe permitido falar. Qual é o ministério, qual é a denominação que vai se aproximar da primeira igreja?
Pentecostes não é avistado em lugar algum, e a palavra não pode ser encontrada nesses lugares. Sucessão apostólica, como vemos abundar hoje em dia, não se encontra na palavra. É uma coisa inventada pelo homem. Isso impede legalmente a verdade que o homem de Deus e não o homem tem. Observe os líderes. Pedro nunca esteve em Roma. No entanto, eles mentem e dizem que esteve. A história prova que Pedro não esteve em Roma. A gente que lê a história, porém, encolhem os ombros e voltam a crer numa mentira. Onde é que você pode encontrar o vigário de Cristo na palavra? Ninguém toma seu lugar. No entanto, isso tem sido estabelecido e as pessoas aceitam. Onde pode você encontrar que revelação extra é aceita por Deus? Especialmente revelação contrária à que já foi dada anteriormente? No entanto, eles aceitam-na e descansam nela. Onde encontra você purgatório? Onde encontra você missa? Onde encontra você pagar dinheiro para sair do inferno? Não está na palavra, porém os homens puseram isso em seu próprio livro e por meio disso subjugaram as pessoas, dominando-as por meio do temor. Onde encontra você que o homem tem o poder para perdoar pecados, a não ser Deus? Lobos vorazes nem sequer é um termo suficiente forte para descrevê-los. Nicolaísmo, organização, o homem dirigindo ao homem. Vê aonde se encontra, observe, onde se encontra alguém na Bíblia sendo batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Onde encontra na Bíblia alguma mulher sendo ordenada para ser pregadora? Para ser uma missionária? Para ser uma pastora? Onde se encontra isso? Onde se encontra isso que a mulher que deve ser uma cristã deve cortar o seu cabelo e o cabelo foi colocado no lugar de véu? Onde se encontra isso na Bíblia que as mulheres devem usar roupas pertencentes ao homem? E então nós encontramos uma apostasia e as pessoas estão misturando entre o santo e o imundo e isso dá uma profanação. Profanos! Volte para Deus, arrependa-se antes que seja demasiadamente tarde. As pessoas não querem isto. A Escritura está na parede, está escrevendo juízo, igualmente como os vasos sagrados foram profanados e assim veio a ira de Deus. Observe que a ira de Deus virá na era da apostasia. Os irmãos entenderam, irmãos? A era de Éfeso. A ira de Deus virá no tempo em que esta apostasia está ganhando tão tamanho que as pessoas têm nome de que vivem, mas estão mortos. Tem nome de batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, mas suas vidas, mas suas ações não estão alienadas à palavra de Deus. Nós encontramos que eles estão misturados entre as coisas do mundo e as coisas que são santas e ficam profanando o seu próprio santuário, que é o templo do Deus vivo, não uma igreja de 4 paredes, mas o nosso corpo que é o templo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vê, observe que quando o templo foi profanado, o julgamento de Deus estava ali. Assim também a mesma coisa. Existe uma profanação, e quando o Espírito Santo é entristecido, o julgamento está aqui, está às portas. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo numa era morna, uma era que é vomitada da boca de Deus, uma era apóstata, uma era da apostasia, perca de credenciais, perca de identidade cristã. As pessoas amam mais o mundo que as coisas de Deus e não querem se apartar da Bíblia, não querem se apartar das igrejas, querem ser chamados de evangélicos, querem ser chamados de crentes, mas suas vidas totalmente misturadas com as coisas do mundo. Quando existe uma mistura entre o imundo e o santo, isso dá profanação. São profanados, existe uma profanação. Então observe que o profeta, irmão Branham, diz na mensagem: estejais certo de Deus. No parágrafo 24, diz o seguinte:
Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore, junto das águas. Então Deus lhe respondeu: porém, tens acaso considerado seu fim? Você tem visto ele prosperar, mas você viu o fim dele? Os irmãos entenderam, irmãos? Você viu Davi, você viu ele prosperar, mas você considerou o fim dele? Não importa as boas roupas que usamos, quando nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. De todas as maneiras, este corpo na qual vivemos tem que perecer, sem importar quanto cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem, é a condição de espírito que chega na presença do Deus vivo. Mas, no entanto, tomamos estas coisas, pensamos que somente porque somos uma nação, assim fez Acabe e todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes: tudo está bem, tudo está simplesmente perfeito. Porém, eles tinham um que levantava a sua voz contra as coisas erradas, porque ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. Os irmãos entendendo? Vejam bem, não é o que as pessoas querem hoje? Não é os assim chamados Acabes hoje? Acabe hoje é um tipo de crente moderno. Só quer pregador que fala bem para ele. Só quer pregador que fala de prosperidade para ele. Só quer pregador que diz: vá, conquista este monte, vá, conquiste aquela cidade, vá, conquiste aquilo. Foi isso que aconteceu quando ele se juntou com aquele outro rei. O nome dele, esqueci agora. Josafá. Eles tinham uma cidadezinha para conquistar. Eles tinham alguma coisinha para fazer. E então ele consultou então os profetas dele, mas ele queria somente uma mensagem de bênção, só queria uma mensagem de prosperidade. É assim que as pessoas querem hoje. Elas querem pregadores comprometidos com o mundo, que só falam de coisas boas, que só falam de que Deus é bom, e que ele vai ser prosperado, e que ele vai ter uma boa casa, e que ele vai encher o bolso de dinheiro. Eles querem pregação que acomodem, eles querem pregadores que só dizem coisas boas dele, mas uma pregação que vai contra o seu espírito e atitude, eles não querem. É verdade. Você acha que essas igrejas frias e modernas querem um pregador como eu, antiquado, para falar o que Paulo disse? Que as mulheres não devem cortar seus cabelos, que as mulheres devem ser damas, que os homens devem ser cavalheiros, que elas devem ter roupas modéstias, com pudor e decência. Será que eles assentarão e ouvirão uma mensagem que diz que nós temos que apartar do mundo? Não. Eles querem mensagem boa. Eles querem uma mensagem o seguinte: que o pregador chega lá e então abraça todo mundo e diz: olha, Deus só quer o seu coração. Deus só quer o seu coração. E então, quando aqueles 400 profetas de Baal, alimentados por Acabe, irmãos, quando tem pastores comprometidos com dízimo de membro, comprometido com dinheiro de membro, comprometido com renda de membro, comprometido com isso, porque eles alimentavam por Acabe. Acabe é que dava a cesta básica para eles, Acabe é que dava casa para eles, Acabe é que dava tudo para eles. Eles eram alimentados por Acabe, diz a Bíblia. Mas havia um profeta, Micaías, que estava longe daquele círculo de pastores comprometidos com o mundo. E quando Josafá viu que os 400 profetas disse uma só coisa, ele disse: está tudo errado. Tem uma coisa errada em algum lugar. Está tudo ótimo, está tudo normal. Não tem mais um pregador aí, não. Não tem mais um profeta que nós possamos consultar, não, Acabe. Não que eu estou ignorando os seus profetas, mas não tem mais um, não. Então Acabe disse o seguinte: olha, tem um sim.
e não faz parte do meu companheirismo, não faz parte do meu concílio, não faz parte da minha igreja. Tem um sim. Qual o nome dele? É Micaías. Ele vive lá em cima do monte lá. Então chama ele pra cá. Chama ele pra cá. Ah, mas ele só fala coisa ruim de mim. Ele só profere coisas ruins pra mim. Só profere coisas que não me agradam. Claro, porque ele estava comprometido com o outro lado. Ele estava comprometido com o outro lado, seu casamento, sua política. Ele estava envolvido com paganismo, estava envolvido com ídolos, estava envolvido com as coisas do mundo. É claro que Deus, sendo santo, não quer que o seu santo também seja profanado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós temos um monte de crente que pega a mensagem, lê a mensagem, vai com a mensagem para a igreja, vai com a Bíblia para a igreja, vai com o inário para a igreja. Mas tem sempre uma novelinha para assistir, tem sempre um filminho para assistir, tem sempre tem uma roupa para ir para a igreja, outra roupa para ir para ir para o trabalho, uma roupa para ir para a farmácia, outra roupa para poder... Não, irmãos. Aí existe uma mistura entre o santo e o imundo. Isto então vira profano. Fica profano. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos dependendo inteiramente da graça de Deus. Amém. A graça de Deus é que deve nos sustentar. Alguém fala assim: ah, pastor, tá difícil. Ah, mas tá difícil viver uma vida cristã. E quem disse que viver uma vida cristã foi fácil? Ninguém, irmãos. Olha para a história da Bíblia, você vai ver. Você vai ver muitos crentes que deram suas vidas sabendo o que estava fazendo. E, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Todo filho de Deus deve ser primeiramente testado. A Bíblia diz isso. Todo filho de Deus deve ser corrigido. Amém, irmãos? Amém. E se ele passa no teste da palavra, e se ele passa no filtro da palavra, irmãos, prova que ele é um filho de Deus. Mas aquele que diz: ah, mas eu não aceito isso, mas isso aqui é demais para mim, isso aqui está indo longe demais, isso aqui está sendo muito radical, irmãos, então ele está provando que ele é um filho ilegítimo. Ele é filho de igreja, filho de denominação, filho de credo, mas não está provando que é um filho de Deus. Porque um filho de Deus, ele aceita a correção. Uma igreja de Deus aceita disciplina. Amém, irmãos? Amém. E nós estamos aqui para ser disciplinados, porque nós esperamos que este corpo um dia seja transformado. E quando Paulo disse: sede santo como ele também é santo, ele diz também que seja nosso corpo, alma e espírito plenamente conservados até o dia da festa, até o dia do próximo culto, até o dia da transformação do nosso corpo. Amém, irmãos? Amém. Plenamente conservados até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós receberemos um corpo igual ao dele. Amém, irmãos? Amém. Como que nós vamos receber um corpo igual dele, sendo que nós estamos profanando o seu templo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se naquele tempo Deus não permitia que o templo fosse profanado, onde pessoas imundas entravam e pegavam os vasos santos, pessoas imundas iam lá dentro e pegavam os vasos santos, e quando pegava, profanava o santuário, porque existia uma mistura entre o santo e o imundo, profanava o santuário. Mas hoje nós somos casa de Deus, amém, irmãos? Amém. Somos templo de Deus, edifício de Deus, amém, irmãos? Amém. Que casa me edificareis? Amém. Amém? Amém. Então, vamos conservar o Espírito Santo dentro de nós, amém, irmãos? Amém. Vamos conservar cada dia. Vamos alimentar nosso espírito lendo a Bíblia, lendo a mensagem. Vamos alimentar nosso espírito orando. Vamos alimentar nosso espírito consagrando. Não nós vamos alimentar nosso espírito assistindo algum filme, alguma novela, vendo alguma revista imoral. Nós não vamos alimentar nosso espírito ouvindo mexericos,
caluniadores. Nós não vamos alimentar o Espírito Santo com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quando você está alimentando o seu espírito, você está misturando a coisa que é santa com santo. Amém, irmãos? Amém. E não misturando a coisa que é santo com imundo para se tornar profano. Amém, irmãos? Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém, irmãos? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe até aqui, possa nos permitir cada vez mais caminhar nesse caminho santo. Porque nesse caminho santo a Bíblia diz que o imundo não vai passar por ele. O imundo não passaria por ele. Uma pessoa imunda que quer tornar profano, misturando as coisas de santas, é aquele que diz, não tem problema eu fazer isso, fazer aquilo outro, não tem problema eu ir naquele lugar, fazer aquilo, mexer com isso, não tem problema, porque eu acho que Deus conhece o coração de cada um. Então esta é a mensagem de muitos pregadores que estão ungidos com o espírito do erro. Aí chega muitos ministros até da mensagem e diz, não, nós não temos que ser extremista. Claro que não tem que ser extremista. Não temos que ser legalista. Claro que não temos que ser legalista. Nós temos que ser central. Claro que temos que ser central. Mas qual é a coisa que nos deixa no centro? A mensagem. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Beleza? Boa noite. Benção, tudo bem? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer.